Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar início a mais um conteúdo referente à obra Teoria do Ordenamento Jurídico do autor chamado Norberto Bobbio. No vídeo anterior tivemos a ocasião de comentarmos o capítulo 1 e 2 da obra, fazendo ali uma primeira introdução ao seu pensamento, vendo conceitos sobre o porquê da importância de uma teoria do ordenamento jurídico e na sequência tivemos a ocasião de falarmos sobre o fenômeno da unidade do ordenamento jurídico. E vimos que o que garante unidade no ordenamento jurídico é o fato de que todas as normas possuem o mesmo fundamento último de validade, né? Todas elas fazem referência a uma mesma norma fundamental. Agora, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho dos conceitos que aparecem no capítulo 3 da obra Teoria do Ordenamento Jurídico do Bobbio. E ali nós teremos a ocasião de vermos o fenômeno da coerência. Vamos começar aqui a exposição dos nossos tópicos e já adianto, enfim, aqui para vocês, né, que o primeiro ponto, a primeira palavra-chave que nós vamos ter aqui e que vai permear toda a exposição de hoje é essa tal de coerência. E de um ponto de vista técnico, o que é coerência? Coerência para nós será a qualidade de um ordenamento jurídico que não tolera antinomia. Podem até surgir as chamadas antinomias, mas veremos que temos meios, estratégias para lidar com elas e também para eliminá-las, né? Daí esse é um primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. E dentro das relações do ordenamento jurídico, que é o primeiro tópico que eu coloco aqui para vocês, né? Nós vimos na aula passada uma relação que é entre uma norma isolada, uma norma 1, por exemplo, e a totalidade de outras normas que vão formar ali, vão compor o chamado ordenamento jurídico. O segundo ponto que eu trago para vocês aqui, o segundo tipo de relação que nós teremos, que vai aparecer nessa aula e na próxima, é a relação entre as normas. Ou seja, eu terei ali uma relação entre normas jurídicas que compõem o mesmo ordenamento e há duas situações que podem surgir que vão implicar, enfim, a dois problemas possíveis ali, né, que precisam ser enfrentados e que Bobbio vai dedicar um capítulo a cada um desses problemas. O primeiro problema, que é objeto dessa minha apresentação hoje, versa quando eu tenho mais normas do que nós deveríamos ter. E ali eu terei um problema de coerência. É um pecado, enfim, é uma questão que vai surgir pelo excesso de normas e isso vai afetar a coerência do ordenamento jurídico. A forma como nós temos para lidar com o excesso de normas, por óbvio, será revogar algumas dessas normas. Um outro fenômeno possível que nós vamos discutir, enfim, no próximo vídeo, versa sobre o fenômeno da completude, que é a qualidade do ordenamento jurídico que não possui lacunas. E esse é um problema que surge quando eu tenho menos normas do que eu deveria ter. Portanto, quando nós falamos de coerência, quando nós colocamos a coerência em pauta, estamos diante ali de uma situação em que devemos eliminar algumas normas. Quando nós falamos de completude, nós estamos numa situação em que nós temos falta de normas e precisamos criar novas normas através, enfim, de alguns mecanismos de integração de lacunas, né? Mas chegaremos a falar disso no próximo vídeo, possivelmente na próxima semana. E tendo em vista essas duas relações possíveis, essas relações possíveis, né? Vamos falar um pouquinho dos conceitos necessários para compreender essa aula. Primeiro conceito: coerência é a qualidade do ordenamento jurídico que não tolera antinomia. O que é uma antinomia? Antinomia é quando eu tenho duas ou mais normas com condutas opostas, contraditórias. E ali de forma que o destinatário da norma, o cidadão, ele não sabe qual norma que ele vai seguir. Ele ficará em dúvida sobre como que ele deve se portar para ter seu comportamento, enfim, sua conduta adequada à regra da legalidade, né? Esse é um problemaço que vai surgir e nós vamos ter ocasião de resolver. Sistema para nós nada mais é do que um conjunto de elementos que guarda certa relação de unidade entre si, né? É mais do que a soma das partes. Essa soma das partes causa, provoca, gera sinergias que nós vamos procurar, né? E uma harmonia é uma característica indispensável para nós termos um sistema. Não basta um amontoado de elementos, esses elementos têm que ser harmônicos, devem conversar entre si. Ou em termos jurídicos, a harmonia para nós vai aparecer na medida em que há uma unidade de comando. De forma que o destinatário da norma, diante de uma situação específica, ele sabe, ou enfim, tem meios para saber
qual norma ele deve obedecer, qual comando ele deve seguir, se vai ter que matar ou não matar, se ele deve pagar imposto ou não deve, enfim. Nós precisamos ter ali uma clareza a respeito daquilo que está sendo esperado do destinatário das normas. Se eu tenho mais normas do que deveria ter, isso vai implicar, enfim, no surgimento de comandos incompatíveis. E ali nós teremos que enfrentar essas antinomias que eventualmente possam surgir, né? E assim, por mais que tenha todo o ordenamento jurídico, enfim, em algum momento vai se deparar com antinomias, fato é indispensável que o próprio ordenamento jurídico tenha meios, tenha estratégias para enfrentar essas antinomias, né? É isso que nós vamos procurar aqui na nossa discussão. E tendo em vista isso, agora eu quero partir para uma definição um pouquinho mais técnica do que é antinomia. Antinomia para nós vai ser uma contradição entre normas. Eu terei duas ou mais normas tendo ali comandos opostos, contraditórios entre si, né? Uma manda estacionar, a outra proíbe, por exemplo, né? E ali nós teremos essa incompatibilidade. Mas dentro de uma conjuntura um pouquinho mais técnica, que é justamente o que Bobbio traz para nós dentro da teoria do ordenamento jurídico, nós precisamos, enfim, atender duas condições de existência de uma antinomia. Se eu não estiver diante dessas duas condições, não estou me referindo, enfim, não estou lidando propriamente com uma antinomia. Primeira condição é que ambas as normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. Isso é importante porque, por mais que haja normas incompatíveis, por exemplo, entre Brasil e Holanda, nós temos, por exemplo, políticas diferentes sobre drogas, políticas diferentes sobre aborto, fato é, não existe uma antinomia entre uma norma brasileira que proíbe algo e uma norma holandesa que permite o mesmo algo. Por quê? Porque elas estão em ordens jurídicas diferentes. O mesmo vai superar, por exemplo, se em determinado município certa coisa é obrigatória e em outro município certa coisa é proibida, porque cada ordenamento municipal dentro do Brasil terá sua autonomia para criar leis próprias dentro, enfim, daquelas competências constitucionais que foram atribuídas a cada ente federativo, né? Daí, portanto, não vai haver antinomia entre normas de municípios diferentes, da mesma forma não vai haver antinomia entre normas de países diferentes. Mas vamos supor, para fins de exemplo, que duas ou mais normas do mesmo município, do mesmo estado, enfim, do mesmo país, contradizem entre si. Enfim, fazem parte do mesmo ordenamento. O segundo requisito para que eu tenha como caracterizado a antinomia diz respeito a uma sobreposição entre os âmbitos de validade. Âmbitos de validade é um conceito que nós vimos já na aula anterior, em que falamos sobre normas jurídicas. Vimos que cada norma jurídica vai ter para nós um elemento pessoal, um elemento temporal, espacial e material. O pessoal diz respeito a quem deve fazer aquela conduta, o espacial, onde deve ser feita, temporal, quando, e material, o que deve ser esperado, o que se espera, enfim, em relação a determinada situação, determinado comando. Para que haja uma antinomia, eu preciso que hajam, em relação ao mesmo elemento pessoal, o mesmo elemento temporal, o mesmo elemento espacial, comandos materiais incompatíveis. Ou seja, em relação à mesma pessoa, o mesmo espaço, o mesmo tempo, eu tenho uma norma que proíbe e outra que permite, ou enfim, manda e outra proíbe. Basicamente eu terei ali os mesmos âmbitos, ou uma sobreposição entre os âmbitos espacial, temporal, pessoal e um elemento material conflitante, né, incompatível entre si. Havendo isso, eu terei a chamada antinomia. Terei ali normas opostas, enfim, que querem coisas diferentes do destinatário. Sabendo disso, e dando sequência à nossa exposição, quero explicar para vocês diferentes tipos de antinomias que o Norberto Bobbio traz para nós, né? E ele apresenta para nós 3 tipos de antinomias que eu vou representar aqui graficamente, tipo a tipo, né? Tem o primeiro tipo de antinomia, não estou seguindo propriamente a ordem que ele constrói no livro, mas uma ordem que eu considero mais didática. Eu tenho um tipo de antinomia que ele chama parcial-parcial. Eu tenho um segundo tipo de antinomia que ele chama de parcial-total. E um terceiro tipo de antinomia, que inclusive ele é o primeiro tipo que ele explica, que é a chamada antinomia total-total. Em cada desenho, vocês podem notar, eu coloco aqui N1, N2, para representar respectivamente
uma norma jurídica 1 e uma norma jurídica 2, que por alguma razão entrarão em conflitos, né? E a forma que eu acho mais adequada para explicar esses conceitos é seguindo a própria construção que o Norberto Bobbio faz no livro Teoria do Ordenamento Jurídico. Estou no capítulo 3, item 4, talvez a numeração varie de obra para obra, de edição para edição, mas é bem fácil localizar, né? O livro do Bobbio é bem estruturado e isso permite que o leitor, mesmo ali trabalhando com versões diferentes do livro, ou até mesmo línguas diferentes do livro, consiga se localizar muito bem, né? E o primeiro tipo de norma que eu quero explicar para vocês, né, porque entendo que é a visualmente mais agradável de ver diante desses esquemas que eu fiz para vocês, é a antinomia parcial-parcial. E aqui vou ler para vocês qual a explicação que Norberto Bobbio traz para nós a respeito disso, para que fique bem claro, né? Sobre a antinomia parcial-parcial, que eu coloco aqui para vocês, Bobbio escreveu, abre aspas, se as duas normas incompatíveis têm âmbito de validade em parte igual e em parte diferente, a antinomia subsiste somente para a parte comum e pode chamar-se parcial-parcial. Cada uma das normas tem um campo de aplicação em conflito com a outra e outro campo de aplicação no qual o conflito não existe. Por exemplo, e vamos colocar aqui esse exemplo como norma jurídica 1 e 2, respectivamente, para que a gente possa inserir, enfim, aqui no meu desenho. Norma jurídica 1 diz, é proibido aos adultos fumar cachimbo e charuto das 5 às 7 na sala de cinema. E a norma 2 diz, é permitido aos adultos fumar charuto e cigarro das 5 às 7 na sala de cinema. A gente olha isso tal e temos que talvez desenhar para que fique um pouquinho mais claro essa situação, né? Esse comando aqui, né? E que desenho que eu proponho para vocês? Basicamente, vamos pegar aqui a minha norma 1 e vamos identificar nela, e também, enfim, aqui na minha norma 2, num segundo momento, quais são os elementos que estão sendo conflitantes. O elemento material, o elemento pessoal, o elemento temporal e o elemento espacial, né? E na medida que nós fazemos isso em relação às duas normas, entendo que ficará mais claro a construção que eu quero passar para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo simplesmente copiar e colar esses elementos aqui. Isso. Perfeito. Vamos agora, lendo essas duas normas, fazer as perguntas básicas necessárias que nós devemos para caracterizar a antinomia. Primeiro, enfim, vamos supor que as normas fazem parte do mesmo ordenamento jurídico. Lembrando que Bobbio pegou exemplos da Itália ali, enfim, no início do século XX, em que fumar em sala de cinema era até uma outra realidade, né? Para nós, cinema não é mais realidade, enfim, né? Mas vamos adiante. E ele coloca aqui, né? Norma 1. É proibido aos adultos... Ok. Vamos por partes, então, aqui, né? Primeiro comando que nós vamos ter aqui, enfim, elemento material é uma proibição. É o não fazer. O elemento pessoal é os adultos. O tempo, eu vou ter aqui já uma referência. Vamos voltar aqui. Das 5 às 7 na sala de cinema. Tempo, vamos colocar, imagina que é das 17 às 19. Porque fumar das 5 da manhã até 7 da manhã é uma coisa que não deveria ser proibida na sala de cinemas. Enfim. Não, vou falar sério, numa dessa alguém acredita, né? É a única situação que faz sentido ali, né? Imagina acordar cedo para ir no cinema. Espaço, sala do cinema. E aqui vamos ver fumar cachimbo e charuto. A proibição é de fumar cachimbo. Opa. Pessoal, voltando aqui, tive que ser um pequeno corte, enfim, deu um probleminha na minha câmera no celular, mas aproveitei aqui e já adiantei o preenchimento das normas, né? Pela leitura aqui do Norberto Bobbio, é proibido aos adultos fumar cachimbo e charuto das 5 às 7 na sala de cinema, e a norma 2 ali, né? É permitido aos adultos fumar charuto e cigarro das 5 às 7 na sala de cinema. A partir do momento que nós fazemos análise desses elementos normativos, nós chegamos aqui ao seguinte esquema, né? A norma 1 me traz determinado conjunto de elementos, a norma 2 outro, né? E o que é determinante para nós? Podemos dizer, espacial, temporal e pessoal são elementos coincidentes nas duas, né? Para adultos, naquele espaço, naquele horário, eu tenho comandos ali contraditórios.
Dentro do elemento material, que nós vamos comparar e vai exigir mais atenção, na norma 1 eu tenho a proibição. Não posso fazer determinada coisa. A proibição de fumar cachimbo e charuto. Dentro da norma 2, eu tenho a permissão, ou seja, a faculdade. O F ali eu vou usar como signo de faculdade. A permissão de fazer determinada coisa. Cigarro e charuto. Se a gente volta aqui para o nosso esquema inicial, que eu coloquei aqui para nós, enfim, né? O que nós vamos constatar nesse tipo de antinomia parcial-parcial? Veremos que, fato é, cachimbo é proibido. Cachimbo vai estar aqui nesse espaço não conflitante da norma 1 em relação à norma 2. Na norma 2, veremos que cigarro é permitido. Ponto, acabou. Não tem muita discussão. Não há conflito entre as duas normas nesse aspecto. A dúvida e a parte em que as duas normas se sobrepõem é sobre um produto específico que é o charuto, né? Ali que nós não sabemos se pode ou não pode. Por quê? Porque uma das normas fala não pode e outra norma fala que pode. E é por isso, considerando quando eu tenho, enfim, parte da norma 1 que não conflita com a norma 2 e parte da norma 2 que não conflita com a norma 1, eu tenho a chamada, enfim, antinomia parcial-parcial. Sempre que eu resolver essa antinomia, uma das normas que prevalecer, enfim, né, uma vai prevalecer, outra vai ser revogada parcialmente, vai ser derrotada, enfim, na resolução de antinomias, a norma que perder nesse conflito, por assim dizer, ela só será parcialmente revogada. Vamos supor, para fins de exemplos, que a norma 2 prevalece sobre a norma 1. Fato é, cachimbo continua proibido. Ou, sentido contrário, né? Vamos supor que a norma 1 vence na solução de antinomias em relação à norma 2. Né? Cigarro continua permitido. Daí, assim, como a antinomia só existe em parte da norma, a norma que perder só será parcialmente revogada. E o restante dela vai continuar válida, vai continuar a produzir seus efeitos. Né? Esse que é um ponto importante para nós. Nós vamos chamar isso de derrogação, quando a revogação opera-se em relação à parte da norma. A abrogação será um conceito que nós veremos quando ela implica em total perda de validade. Desse aqui, enfim, é o primeiro tipo de conflito que nós vamos ter, que é uma antinomia parcial-parcial. Fato é, independente de qual norma vencer o conflito, as duas vão continuar vigentes na ordem jurídica, enfim, determinada ali, né? Mas uma delas vai ter seu âmbito de validade reduzido, mas ela vai continuar a produzir seus efeitos. Qual veremos mais pra frente, né? Ainda não chegamos nessa parte. Vamos agora para o segundo tipo de antinomia, que é a antinomia entre normas, antinomia, enfim, parcial total. Vamos ver o que Bobbio diz sobre isso. É o terceiro exemplo que ele traz aqui para nós. Né? Ele escreve, abre aspas, se de duas normas incompatíveis, uma tem um âmbito de validade igual ao da outra, porém mais estrito, ou, em outras palavras, se o seu âmbito de validade é, na íntegra, igual a uma parte da outra, a antinomia é total por parte da primeira com respeito à segunda, e somente parcial por parte da segunda com respeito à primeira, e pode se chamar total parcial. A primeira norma não pode ser, em nenhum caso, aplicada sem entrar em conflito com a segunda. A segunda é uma esfera de aplicação que não entra em conflito com a primeira. Exemplo, norma 1, é proibido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala de cinema. Norma 2, é permitido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala de cinema somente cigarros. Né? E aqui nesse exemplo, enfim, que é bem parecido com o anterior, mas vamos ter algumas diferenças básicas. Né? Aqui a norma 1 vai ter como elemento pessoal qualquer tabaco, elemento pessoal, adultos, o temporal ali é aquele prazo determinado, local, sala de cinema e a proibição de fumar qualquer tabaco, né, qualquer coisa. Na norma 2, nós teremos ali a permissão para apenas cigarros. Fato é, caso a norma 2 vença nesse conflito de normas, cachimbo, charuto, qualquer outra coisa, continua proibido. Caso ela seja a norma que prevaleça nesse conflito, apenas cigarros é que serão, enfim, permitidos no ambiente ali determinado, no elemento espacial posto ali, enfim, pelo enunciado da norma. Todos os outros
não serão permitidos, continuam, enfim, sendo proibidos. E nesse conflito, há dois resultados possíveis, conforme a norma que venha a prevalecer nessa colisão. Se a norma 1 prevalecer sobre a norma 2, a norma 2 será abrogada. Ela vai ser totalmente excluída da ordem jurídica brasileira. Por outro lado, se a norma 2 prevalecer em relação à norma 1, a norma 1 será derrogada, ou seja, ela continua a valer em todos os aspectos, exceto naquele, enfim, que ela perdeu a aplicação para a norma 2. E por fim, um terceiro exemplo, talvez poderia ser o primeiro, depende ali do percurso. Eu, pessoalmente, faz mais sentido para mim outra ordem, mas o Bob coloca como primeiro. Vamos ver aqui o que ele escreveu em relação a essa antinomia chamada total. Se as duas normas incompatíveis têm igual âmbito de validade, a antinomia pode se chamar, seguindo a terminologia de Ross, Alf Ross, né, que ele faz referência aqui, né, que chamou a atenção sobre essa distinção total. Em nenhum caso, uma das duas normas pode ser aplicada sem entrar em conflito com a outra. Exemplo: é proibido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala de cinema, e a norma 2 diz: é permitido aos adultos fumar das 5 às 7 na sala de cinema. E ali eu tenho uma incompatibilidade total. Fato é, assim que eu determinar qual norma vai prevalecer, a que for derrotada diante dessa antinomia ali, né, desse conflito entre normas, será totalmente afastada da minha ordem jurídica, né? Ela vai ser abrogada, vai perder completamente a possibilidade de produzir efeitos. Pois bem, até agora nós conseguimos identificar o que são antinomias, quais são os tipos delas, tal, né? Vamos agora passar para uma parte muito importante da matéria, muito importante mesmo, né? Que versa sobre os critérios para nós solucionarmos essas antinomias, né? E projeto aqui para vocês, enfim, 3 critérios de solução de antinomias que são muito importantes para nós, né? Conforme o autor, vocês vão encontrar alguns critérios adicionais e tal, mas esses 3 aqui são clássicos e são indispensáveis para a compreensão, enfim, do direito moderno. Eu coloquei os nomes em latim, coloquei, enfim, na verdade, os preceitos deles em latim, mas são bem simples, veremos que não tem tanta dificuldade aqui, né? O primeiro deles fala, o critério hierárquico, fala: a lei superior derroga a lei inferior. O segundo deles é o chamado critério cronológico, que diz a lei posterior derroga a lei anterior. E o terceiro, que é o mais técnico deles, e também um pouquinho mais interpretativo, é o critério da especialidade, né? Lei especial derroga lei geral. Vamos ver com calma cada um desses critérios e pegando alguns exemplos para que nós possamos compreendê-los da melhor forma possível, né? Pelo primeiro critério da lei superior derroga a lei inferior, nós precisamos recorrer àquela ilustração piramidal do nosso ordenamento jurídico. E fato é, a partir do momento que eu crio ali uma classificação entre normas constitucionais, supralegais, legais e infralegais, eu sei qual está acima, qual está abaixo. E todas as normas que estão abaixo devem guardar obediência às normas superiores. Se ela não fizer isso, ela será inválida, em alguns casos até inconstitucional. E daí fato é, se eu tenho um conflito entre normas, uma que fala que não haverá pena de morte e outra que quer criar pena de morte, e a que proíbe pena de morte é constitucional e superior, a que vem ali abaixo, obviamente, vai perder nessa solução de antinomias, né? Nesse caso, nós teremos, portanto, a derrogação da norma inferior por contrariar a norma superior. Se nós voltamos naquele exemplo que o Bob trouxe, se o fumo fosse proibido, enfim, em nível constitucional e depois um cinema lá quer autorizar, não vai poder fazer isso, porque a norma superior prevalece sobre a norma inferior. O segundo critério de solução de antinomias nós podemos chamar de critério cronológico. E é basicamente a norma editada posteriormente derroga a norma anterior. E isso é bem tranquilo, bem fácil, bem objetivo esse critério, porque uma declaração de vontade posterior sempre revoga a anterior. Por exemplo, se eu falo para vocês: amanhã eu vou dar aula.
Não vou mais, vou só na quarta-feira. Obviamente que o que vai valer é a declaração de vontade posterior, e não a primeira. Se eu falo, eu vou na festa, e depois falo, não vou mais, obviamente que o que as pessoas vão entender é que a segunda declaração suplantou os efeitos da primeira. E sempre que o legislador cria um novo ato normativo para regulamentar uma situação que já havia previsão legal, a situação anterior, a legislação anterior, está revogada, ainda que de forma implícita, né? E o terceiro critério, o da especialidade, é o mais subjetivo. Os dois primeiros são bem objetivos, assim, né? Não tem muita margem para interpretação. Já o terceiro possui. O terceiro é um pouquinho mais difícil de ser aplicado, nós precisamos um pouquinho mais de atenção. Mas a fórmula dele é relativamente simples, né? Conforme ele, uma norma especial prevalece sobre uma norma geral. Podemos falar também que um regime jurídico especial prevalece sobre um regime jurídico geral. E isso, por vezes, é um pouquinho complicado, tal, nós veremos mais pra frente alguns conflitos, mas enquanto regra geral, sempre que eu tiver uma legislação mais específica para regulamentar determinado tipo de coisa, ela vai ter precedência em relação a uma legislação geral. Por exemplo, o nosso Código Civil regulamenta contratos de forma geral. Tem lá contratos de todos os tipos. Mas a partir do momento que eu tenho uma legislação específica, para um tipo de contrato, por exemplo, contrato de locação ou contratos que envolvem relações de consumo, né? Eu terei o que? A aplicação dessas leis específicas em detrimento, enfim, daquela lei geral. No caso do consumo, nós não vamos aplicar o Código Civil nas relações do consumo, vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E pode ser ainda mais específico. Eu tenho um Código de Defesa do Consumidor bancário, que vai afastar a aplicação da legislação mais geral. Sempre que eu tiver uma legislação específica para um elemento pessoal mais específico, por exemplo, né, vai haver precedência em relação à legislação geral. Beleza? Esse aqui é um conceito importante. Claro, às vezes achar qual é o mais específico, qual é o geral, é um pouquinho interpretativo, mas quando nós passarmos para exercícios, isso ficará ainda mais claro. Fato é, peguei a norma 1, peguei a norma 2, busquei identificar qual é o superior, qual é o inferior, qual é a anterior, qual é a posterior, qual é a mais geral, qual é a mais específica. Surgem algumas relações para esses conflitos. E são nomes que eu mencionei agora há pouco também, né, quando nós estávamos falando sobre os tipos de antinomia, né? Mas agora vamos falar aqui no lugar apropriado delas. Vez que aplico os critérios de solução de antinomias, eu terei dois resultados possíveis. A norma que perder, enfim, ali no conflito, né, ou ela será derrogada, ou ela será abrogada. A abrogação é total e a derrogação é parcial. Total significa que ela será totalmente afastada da minha ordem jurídica. Ela deixa de produzir todos os seus efeitos. Já a derrogação pode ser parcial. Pode ser parcial. Quando nós estamos no tipo de antinomia parcial, parcial e parcial total, é possível a aplicação da derrogação. Nos outros tipos, enfim, total, total, sempre vai haver a abrogação, ou no caso da total parcial, se a norma mais específica for derrotada na solução de antinomias, ela será abrogada. Em relação aos nossos critérios que nós acabamos de ver, a derrogação é muito comum em relação à aplicação do critério da especialidade. Por quê? Porque, às vezes, enfim, do fato de eu criar, sei lá, uma legislação do consumo nova, ou uma legislação específica para contratos, por exemplo, eletrônicos, eu não vou afastar o Código Civil enfim, das outras relações, apenas daquela de forma específica. E ali, de forma muito clara, quando eu aplico o critério da especialidade, eu derrogo a lei geral em relação apenas àquela situação especial prevista pela legislação específica, né? Dessa que vai ser a diferença principal, né? Também em algumas situações, por exemplo, eu posso ter uma derrogação por via de inconstitucionalidade sem redução de texto, enfim, podem surgir algumas situações específicas. Já nos encaminhando para o final dessa exposição, desse encontro, eu quero falar para vocês das chamadas antinomias de segundo grau. E é um problema bem específico que surge quando eu tenho um conflito entre critérios de solução da antinomia. Quando eu posso, diante da mesma situação, aplicar dois critérios.
e nada impede, enfim, de eu poder aplicar 3 critérios, né? E aqui surge um fenômeno um tanto curioso, né? Vamos ver como que Bobbio propõe resolver essas situações. São 3 conflitos possíveis das chamadas de antinomias de segundo grau. O primeiro deles é o conflito entre uma norma superior, anterior, e uma norma inferior, posterior, né? Vamos supor, enfim, que uma norma 1 é constitucional e é de 88, enquanto uma norma inferior, editada hoje, é uma norma legal. Ali nós temos o fato que, se eu aplico o critério hierárquico, a primeira norma prevalece, se eu aplico o critério cronológico, a segunda norma prevalece. Nesse tipo de conflito, o que vai prevalecer é o critério hierárquico. Por quê? Porque as normas que são editadas posteriormente devem guardar obediência com as normas superiores anteriores, né? Daí o critério cronológico perde quando conflita com o hierárquico. Dentro da especialidade versus cronológico, né? O segundo conflito ali que é teoricamente possível. Vamos imaginar uma norma 1 que é anterior e especial versus uma norma 2 que é geral e posterior. Se eu aplico o critério da especialidade, a norma 1 prevalece. Se eu aplico o critério cronológico, a norma 2 prevalece, né? Nesse caso, também, o critério cronológico perde. A norma posterior, se quisesse revogar a norma 1 anterior específica, teria feito de forma específica, não com uma nova previsão genérica geral, né? Por exemplo, hoje, se eu edito um novo código civil, eu não vou revogar o código do consumidor e nenhuma lei específica para algum tipo de contrato, né? Assim, se a norma posterior quer revogar alguma coisa específica, ou deve fazer de forma expressa. E daí o que nós podemos constatar aqui é que o critério cronológico é o critério fraco. Ele sempre perde quando conflita com outros critérios. Um terceiro tipo de conflito, e esse sim é bem difícil, é entre o critério hierárquico e o critério da especialidade. Vamos supor que eu tenho uma norma 1, que é superior, mais geral, versus uma norma 2, que é específica, mais inferior, né? E esse é um tipo de conflito relativamente comum na nossa ordem jurídica, porque muitas normas constitucionais são extremamente vagas. Nós falamos lá de dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, liberdade, e não precisamos exatamente a extensão desse conteúdo. E não é à toa que frequentemente surge alguma legislação infraconstitucional que parece ofender essas disposições constitucionais gerais, né? Nesse tipo de conflito, Bobbio reconhece a dificuldade que existe em torno deles, né? E ele fala: não há nenhuma situação imediata que nós podemos aplicar para resolver todos os casos. Diante dessas situações, possivelmente nós teremos ali um hard case e nós precisaremos, enfim, usar outras técnicas de interpretação para resolver esse tipo de dilema, né? Num primeiro momento, a gente não consegue simplesmente olhar para esse tipo de situação e chegar na solução ali de forma objetiva, aplicando, enfim, os critérios. Nos 2 primeiros tipos de conflitos, eu tenho soluções objetivas. Eu consigo, enfim, ali afastar o critério cronológico em todas as situações. Nesse terceiro tipo, eu não tenho. Vai depender de cada caso a caso, né? E surgem, enfim, complexidades adicionais. Só para concluir essa minha exposição e essa videoaula, digo a vocês que podem existir critérios complementares a esses, né? Cada ramo do direito pode ter máximas que vão guiar a interpretação e eventuais e buscar, enfim, soluções para eventuais conflitos que podem haver entre normas. Cada ramo do direito vai ter seus princípios específicos, seus métodos hermenêuticos específicos, e isso não pode ser deixado de ser considerado quando nós pegamos ali algum caso, algum probleminha para resolver. Daí, assim, em termos de teoria do direito, temos esses 3 critérios, mas saibam que, conforme a legislação específica, podem haver ali outros princípios que afetam a construção do raciocínio. Pessoal, muito obrigado por terem prestado atenção, acompanhado até aqui. Qualquer coisa, deixe sua dúvida nos comentários e até a próxima.